útil. Outro exemplo, remédios de laboratórios. Todo mundo que já usou ou precisa do Viagra deveria agradecer ao egoísmo do pessoal da Pfizer, dos acionistas em busca de lucro. A Pfizer não colocou o Viagra no mercado por altruísmo. Então, vários produtos, tudo, eu diria, que nós temos de maior conforto hoje em dia, é um legado dessa busca individual de interesses e não do altruísmo. E o empreendedor é justamente a figura-chave por trás disso. É o empreendedor que vai estar alerta a essas oportunidades. Eu cito o exemplo do bilionário Michael Dell, porque ele fundou a empresa dele com $1.000. $1.000, os marxistas gostam de falar de monopólio de meio de produção. $1.000, acredito eu, que quase qualquer um aqui consiga levantar, mesmo que não tenha. E ele fundou a Dell com $1.000 e ficou bilionário. Como que ele fez isso? Oferecendo valor à sociedade, oferecendo computadores mais baratos, criou o valor para a sociedade através de um método novo de venda. E por isso ficou bilionário. Numa economia de mercado, é o consumidor que manda. Não tem jeito, os produtores ficam numa disputa eterna competitiva para atender a demanda do consumidor. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que é boa. As pessoas não bebem uísque porque existem destilarias. É ao contrário, existem destilarias porque as pessoas bebem uísque. É a demanda que força a necessidade de produtores estarem atendendo o que nós queremos, o que nós desejamos. Bom, outra teoria, já que eu citei Mises, mais um da escola austríaca, Hayek, falava do conhecimento disperso. Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: nenhuma entidade consegue agregar todo o conhecimento que existe numa sociedade. Cada um de nós é detentor de uma parcela, um bit de informação relevante. E quando você exerce suas preferências, você está colocando isso à mostra. O mercado é justamente esse processo evolutivo de interações livres de seres humanos com demandas e conhecimentos particulares. Isso vai contra totalmente a ideia do planejamento central, como uma espécie de grupo clarividente pudesse dizer para onde deve ir a economia, o que é a demanda, o que é o futuro da economia, uma postura arrogante. E sem falar da questão do preço. Preço é a principal ferramenta de informação dessas demandas e conhecimentos individuais. Quando você vai para uma economia socialista, por exemplo, você anula esse mecanismo de preço. É simplesmente inviável o cálculo racional numa economia socialista. Por isso, principalmente, a União Soviética faliu e todas as nações que tentaram o socialismo faliram. E como exemplo de mais ameno, além do exemplo radical da União Soviética, temos vários outros exemplos um pouco mais amenos praticados no mundo todo, infelizmente, e na América Latina em especial em maior grau. Controle de preços de toda forma, inclusive salário mínimo, tetos de preço, o próprio PAC, o BNDES, quando financia bilhões de recursos do contribuinte para os setores normalmente ligados a amigos do rei, ou que o burocrata do BNDES considera que é o que tem que ser investido mesmo, e dane-se os mecanismos de preço do mercado, e por aí vai. Bom, isso tudo é uma espécie de introdução para chegar no tema da globalização, que é o tema do fórum. Por que isso tudo antes? Porque, para mim, globalização nada mais é do que uma simples ampliação dessas liberdades individuais mencionadas, e que tem que romper com certas barreiras artificialmente criadas. Quais são essas barreiras? A principal dela, uma forma de coletivismo, é o nacionalismo, o ufanismo nacional. Einstein já dizia que nacionalismo é a doença infantil da humanidade. E Schopenhauer dizia: a individualidade sobrepuja em muito a nacionalidade e, num determinado homem, aquela merece 1000 vezes mais consideração do que esta. Ora, eu sou brasileiro, me identifico com partes da cultura, outra não, jeitinho, certas coisas eu não me identifico nem um pouco. Porém, eu sou brasileiro porque eu nasci no mapa. Nós tivemos ontem mesmo o Sardenberg mencionando a questão patética da empresa aérea que vai poder ser criada apenas porque o sujeito que é dono da JetBlue nasceu por acidente no Brasil. Essa espécie de medida é um resultado nefasto dessa mentalidade nacionalista. E o nacionalismo, como todo coletivismo, coloca um bem maior, um bem geral, nação, proletário, o que for, acima dos próprios indivíduos. E o que significa isso? Significa tornar todos os indivíduos meios sacrificáveis para o bem geral, sabe-se lá por quem definido. E nação não tem interesse, existem interesses nacionais, individuais, interesses de indivíduos de uma nação. Nação não tem interesse. Isso é fruto do que o Mises, novamente, chamou de hipostatização. É você atribuir existência concreta a um construto mental, a uma abstração. Nação é uma abstração, o que existe são indivíduos concretos. E, curiosamente, eles invertem tanto a coisa que nós, indivíduos, é que passamos a ser meios sacrificáveis, abstrações. Podemos ser explorados e nos tornamos súditos em prol do bem geral definido por um grupo, um grupelho de poder.
O mercantilismo é outro filhote nefasto dessa mentalidade. Mercantilismo, o Adam Smith veio combater isso, Colbert lá na França. O mercantilismo é aquela mentalidade tosca de que a nação é que tem que exportar mais e importar é uma coisa ruim. Ora, voltando para o âmbito individual, o que é importação e exportação? Exportação é eu produzir algo e vender, e importação é justamente o que eu vou obter em troca, eu vou consumir. Então isso é absolutamente saudável. Quem condena a globalização, por coerência, o que é difícil exigir dessa turma, deveria defender a subsistência a nível individual. Deveria condenar também troca entre Estados. Ora, se é maléfico importar algo da China, por que seria benéfico importar algo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Também estaria roubando empregos dos cariocas. Em última instância, por que seria útil importar algo do meu vizinho? Eu vou construir tudo. Vamos voltar à época da subsistência tribal ou individualista. E esse tribalismo, ainda, pelo incrível que pareça, atrai muitos românticos. É uma herança nefasta aí do Rousseau, né? A ideia idílica de um passado maravilhoso, Jardim do Éden, onde não existia competição, propriedade privada, são conceitos tolos, né? Condenar a globalização, portanto, é irracional e significa justamente condenar aqueles dois processos que eu mencionei antes, a divisão de trabalho e a destruição criadora. É condenar o povo dentro de uma nação ao eterno atraso. Como exemplo, não precisa ser muito gênio, basta pensar nos países que optaram pela reclusão ou foram forçados a isso através de ditaduras. Coreia do Norte, Cuba e por aí vai. Vive na miséria. Um pequeno parênteses, a globalização também fomenta a paz. E não é difícil entender por quê. Quando você cria uma dependência mútua de sucesso, o meu sucesso depende do seu sucesso, há uma necessidade de convívio harmônico. A hostilidade perde muito do seu sentido. Bastiat teve uma sacada perfeita, que é a visão míope das pessoas. O que acontece? Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O que se vê de imediato é a perda do emprego do sujeito que trabalha numa empresa não competitiva. O que não se vê é que a economia feita pelo produto mais barato por todos os consumidores comprados pode ser direcionada para outros setores, gerando emprego em outros setores. Né? Então, essa visão míope atrapalha um pouco a visão. Por exemplo, quando a Walmart resolve vir para um país e vender produtos através de um método mais eficiente, mais barato, pode ser que o Zé da Quitanda perca seu emprego, mas se ele mantiver o emprego, vai ser à custa de todos os consumidores que podem comprar agora mais barato pela Walmart. E essa economia feita vai gerar empregos em outros lugares. A retórica de exportação de empregos, infelizmente usada no próprio Estados Unidos, é falsa, como podemos ver. E Bastiat teve uma sacada fantástica também da petição dos produtores de vela e lampião contra um inimigo cruel de fora, né, que podia trabalhar em condições impressionantes, o sol. Né, o sol oferece luz aí durante o dia inteiro e isso tira emprego também dos produtores de vela. Né. O Brasil é mestre em adotar ideias erradas coletivistas e do Estado Nacional. Né? A lei da informática condenou o país ao atraso, o petróleo é nosso, quantas pessoas até hoje não batem no peito para afirmar com orgulho isso, pagando pela gasolina uma das mais caras e de péssima qualidade do mundo. Né? Mas tem orgulho, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Minha não é, a minha parcela não chega no meu bolso. Isso é fruto de uma coisa muito simples. Os lobbies dos produtores podem se organizar, enquanto que cada um de nós não vai à rua lutar por alguns centavos a mais de economia em cada produto. E o sujeito que produz aquele produto tem total interesse em se organizar. Porém, no agregado, o resultado é que todos nós pagamos muito mais por tudo. A evidência empírica, depois de toda essa teoria, é simplesmente olhar todos os países que se abriram à globalização, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Irlanda, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália, todos prosperaram. O Brasil e a América Latina ficou para trás. A verdade é essa, o Brasil não tem liberalismo, apesar de toda a retórica de que o neoliberalismo falhou aqui. O liberalismo passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra. Simplesmente não há nada liberal num país onde o Estado controla tudo, decide como o pãozinho vai ser vendido, arrecada 40% do PIB, tem estatais em petróleo, em banco, 40% do sistema financeiro está na mão do Estado, através dos bancos estatais. Quer dizer, o que há de liberalismo num país como esse, eu não consigo enxergar. O governo controla simplesmente tudo. Bom, o comércio internacional, como evidência empírica, tem crescido a taxas quase 2 vezes maiores do que o próprio PIB mundial, fomentando o crescimento. Já são 12 trilhões trocados todo ano entre as diferentes nações. A liberdade do comércio, vai ter alguém do Heritage aqui falando, vai poder mostrar isso melhor, mas o Brasil está lá na rabeira do ranking, e é simples você olhar quem tem mais liberdade de comércio prospera mais, quem tem menos, como os países da própria América Latina, ficam para trás na corrida. No entanto, eu queria só ressaltar, em últimos 2 minutos, que há uma crítica justa da esquerda. Realmente há uma hipocrisia dos países desenvolvidos em relação ao protecionismo.